Olá pessoal, vamos lá para mais um vídeo no canal para falar desse assunto aí que bombou nas últimas horas, continua bombando e nos próximos dias, que é a saída do Fausto Silva, do Faustão da Band. Quem diria, né? Um ano e meio, né? Praticamente um ano e meio após a sua estreia na Bandeirantes, o programa sai do ar e pelas informações do Gabriel Wacker, do portal Notícias da TV, a TV Bandeirantes está tendo um prejuízo na casa de 50 milhões de reais com o programa, porque foram investidos 100 milhões, né, desde o início do projeto com o Faustão na Band, 100 milhões foram investidos e a Band não conseguiu retorno, né, não conseguiu cobrir esse valor que foi investido, então o prejuízo é de 50 milhões, né? Esses 100 milhões foram investidos na produção, no cenário, passagens para convidados, para gente da plateia, salários, né, do Faustão, segundo o próprio Gabriel Wacker na matéria, na casa de 5 milhões de reais por mês, é o que ele ganhava na TV Globo. Quer dizer, muita grana, né? E aí fica uma pergunta, né? O que aconteceu? Né? Segundo a matéria, a Band estava descontente com a audiência do programa, né, que estava ali 2,5 na Grande São Paulo, que é muito pouco, né? Mesmo se tratando de Bandeirantes, que infelizmente aí nos últimos anos a Bandeirantes não é uma emissora com grande audiência, já foi, né? Nos anos 70, 80, década de 90, principalmente com a sua programação esportiva, né? A Bandeirantes conseguia ótimos índices, depois tudo mudou, a Band hoje é uma emissora que já foi, né? Em outros tempos, a segunda, terceira emissora do país, hoje está ali, sei lá, na quarta, quinta posição, perdendo para, além da Globo, claro, para SBT, para Record, às vezes até dividindo a audiência com Rede TV, quer dizer, infelizmente a Band vive essa situação, apesar de ser, olha, eu tenho uma simpatia toda especial pela Band, não é de hoje, né? Principalmente nos anos 80 e 90, por causa do show do esporte, né? Onde a gente conheceu ali tantos esportes, vôlei, basquete, a Fórmula Indy, a NBA, a NFL, os desafios de basquete eram sensacionais, né? Paulo Hortência, Maguila. Então aquela fase da Band eu achava sensacional. Eu era um fã da TV Bandeirantes por causa do esporte, mas tudo isso mudou a partir ali do final dos anos 1990, início dos anos 2000, realmente a Band perdeu muita força no esporte, em tudo, né? Mas essa história do Faustão é interessante, né? Além da questão que eu acabei de trazer aqui, né? Sobre a audiência da Band, que não é lá essas coisas faz muito tempo. Será que é o formato? O que aconteceu, né? Porque na Globo o Faustão teve anos e anos, né? Décadas de glórias, né? De muita audiência, tudo bem, é Rede Globo, mas é o Faustão, né? O cenário era bacana, tinha lá as bailarinas, dançarinas, convidados, grupos musicais. O que aconteceu, né? É o que eu estou dizendo. Será que as pessoas estão parando de acompanhar esse tipo de programa? As pessoas estão partindo para o streaming? As pessoas estão partindo, né, para Netflix, para o YouTube, né, hoje com podcasts, com entrevistas, com documentários e muitas coisas rolando, né, no YouTube, no streaming. Será que é isso que está afastando as pessoas? Porque mesmo a Rede Globo já não tem. Ela tem, claro, ótimos índices de audiência em comparação com outras emissoras, tem ótimos índices de audiência, mas se a gente pensar ali nos anos 80, 90, uma novela, o jornalismo da própria Rede Globo tinha muito mais audiência do que tem hoje. Então, alguma coisa está acontecendo, é um fenômeno que está acontecendo no Brasil, talvez no mundo. Então, eu acredito que seja o streaming. As pessoas estão já cansadas desses formatos de programas, né? E falta aquela coisa da liberdade, né? São muitos compromissos comerciais, muitos compromissos com outras coisas na TV aberta. Então isso pode afastar o público. Não vou nem falar de questões de outros assuntos políticos, por exemplo, que também às vezes isso pode acontecer. Não estou dizendo que isso é o caso. Mas enfim, um assunto que está realmente agitando aí nas últimas horas a mídia, a saída do Faustão da Band. Já se fala no SBT, né? Fazendo possivelmente uma proposta para o Faustão, para ter um programa semanal. Eu ouvi falar também em Record, né? Há pouco tempo, mas nesse momento a informação é que o Faustão deixa a Band, vai ter lá reprises, né? Com o próprio filho do Faustão, né, que agora virou apresentador também, vai apresentar essas reprises até o mês de julho, e a partir de agosto a Band vai ter uma outra programação, segundo as informações do Gabriel Wacker do Notícias da TV, games. Vai continuar tendo essa linha de programação, mas sem o Fausto Silva.
Faustão que começou, eu fiz questão de gravar esse vídeo, que o Faustão começou no esporte. Começou como repórter esportivo, né? Pelo menos é a primeira lembrança que eu tenho do Faustão na equipe do Osmar Santos, na Rádio Globo. Finalzinho dos anos 70, início da década de 80, até a Copa de 82 na Espanha, que foi uma Copa marcante para muita gente, o Faustão estava lá na Rádio Globo, na equipe do Osmar. E depois ele começou a apresentar o Balancê, né, um programa que fazia muito sucesso na Rádio Globo, um programa de variedades e tal. Isso foi para a TV com o apoio do Goulart de Andrade, na época era a TV Gazeta, hein? O Faustão começou lá o Perdidos na Noite, que depois foi para a TV Record, para a Band, e dali que o Faustão foi para a Rede Globo, já no final dos anos 80. E para mim o Faustão é aquele do rádio, é aquele do Perdidos na Noite, que foi realmente uma revolução, né? O programa, como eu inclusive quando o Faustão foi para a Band, eu gravei um vídeo dizendo que aquilo lá jamais aconteceria, né? Que muita gente falou, será que volta o Perdidos na Noite? Cara, outro momento. Aquela época era a fase do rock nacional, ele recebia as bandas, os caras ensaiavam ao vivo, né, tiravam o som ao vivo, era aquela confusão, aquilo que fazia sucesso, né? O programa parece que não tinha um roteiro, né? Uma confusão total, como foi também na TV Record, quem se lembra, né, quem é um pouquinho mais experiente vai lembrar do Silvio Luiz. Também tinha o Clube dos Esportistas, parecido com aquilo, né? Uma confusão, uma bagunça, né? Banda ali ensaiando, humor, né? Tinha humor também, comediantes, humoristas ali que faziam também o Perdidos na Noite. Para mim, aquele momento foi o momento do Faustão. Quando ele foi pra Globo, no início até que foi legal, depois já começou a mudar, né? O Fausto Silva, o Faustão já começou a mudar, perdeu aquela irreverência que ele tinha, né? Eram outros tempos, né? Nos anos 80, quando tinha lá o Perdidos na Noite, que pra mim aquele é o verdadeiro Faustão. Mas tá aí, né? Não dá pra dizer que o cara não tem sucesso, né? Cara multimilionário, né? Quantos anos ganhando esses salários absurdos aí, astronômicos na Rede Globo. Na Band também ganhou, só que eu pergunto, o que a Band, na verdade, ganhou com o Fausto Silva, com o Faustão na Band? O que ela ganhou? Né? Se ela teve 50 milhões de prejuízo, 1 ano e meio apenas, né? Não chegou a completar 1 ano e meio no ar aí o Faustão na Band. Já deixa a emissora com 50 milhões de prejuízo, porque foram investidos 100 milhões nesse programa. Então, acho que restou muito pouco para a Band, né? A Band até soltou uma nota, tal, que o Faustão fez muita coisa, divertiu todo mundo nas noites, né? Foram vários programas, mas no final das contas, meu amigo, financeiramente não resolveu nada, não acrescentou nada, a audiência estava muito baixa. Conheço pessoas que nunca viram o Faustão na Band, para você ter uma ideia, cara. É verdade? Até ficaram sabendo que ele deixou a Globo, foi pra Band, mas tem muita gente que nem assistiu o programa. E eu repito aqui, queria saber a sua opinião no canal do Fábio Fidelis. Para você, o que aconteceu? O problema foi a emissora, o problema é o Faustão, o problema é a questão do formato, né? As pessoas estão parando de acompanhar esse tipo de coisa. E outra coisa que é lamentável, que olha, repito, hein, Notícias da TV, o portal, se você quiser acompanhar, informação do jornalista Gabriel Wacker, que ainda tinha questão de estrelismo do Faustão na Band, né? Que ele não queria que ninguém falasse com ele no camarim, ficava lá isolado, até pediu para ter um isolamento, né, do camarim, né, dele até o palco, para não ter contato com ninguém. Tinha muito estrelismo também o Fausto Silva, coisa que a gente não sabe, né? Pelo menos está nessa matéria, se você quiser acompanhar, vou deixar até o link para você aí da matéria do Gabriel Wacker do Notícias da TV, tá lá. Que, além de tudo, muita gente não gostava do Faustão na Band devido ao estrelismo, né? Aquela coisa de não querer falar com ninguém, não querer ter contato com ninguém, nem com pessoas da produção do programa. Repito, não sou eu que estou falando. Tá aí a matéria, certo? Tá na descrição, só você acompanhar, vou deixar aí. Grande abraço, quero saber a sua opinião sobre essa saída do Fausto Silva, do Faustão, da TV Bandeirantes, da Band. Um abraço, até o próximo vídeo, valeu!